Muito boa tarde a todos os amigos inscritos no canal. Mais uma vez aqui eu gostaria de compartilhar uma palavra, trazer uma mensagem de esperança e, acima de tudo, combater o falso ensino, tanto da instituição universal como de outras igrejas semelhantes a ela. O meu nome é Leandro Abreu. Eu peço a todos vocês que assistem os meus vídeos, que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal para que o YouTube entenda e recomende os meus vídeos a mais pessoas, tá bom? Então eu peço que você se inscreva no canal. O meu canal, se você prestar atenção, ele não tem propagandas, até porque eu não quero ser remunerado por isso daqui. Você nunca vai ver propagandas nos meus vídeos, justamente porque a minha intenção não é ganhar dinheiro, mas sim combater o falso ensino de instituições como a Universal, de onde eu saí, e de tantas outras que pregam as mesmas coisas. Hoje eu queria falar uma coisa que tem a ver com o porquê você deve sair da instituição universal. E em saindo da instituição universal, como você vai agir ou o que você vai procurar. Eu tenho visto muitas pessoas decepcionadas com Deus. Eu tenho visto pessoas que saem da instituição universal por conta dos vídeos de denúncias que tem contra a instituição. Tenho visto tudo que tem sido e que tem acontecido dentro da instituição e tem saído da Universal. Até aí é fantástico saber que a pessoa saiu dessa instituição, mas elas vão para outras denominações ou para outras instituições que vivem e pregam as mesmas coisas. E se não vivem e pregam as mesmas coisas, elas até aparentemente são saudáveis, mas que também vivem de heresias, vivem de propósito. E hoje o intuito do meu vídeo é como buscar um lugar onde congregar, como conviver com irmãos. Eu nunca vou ser adepto desse discurso de desigrejado, de que eu posso buscar a Deus na minha casa, com a minha Bíblia, com a minha família. Sim, é possível. Ele mesmo disse para a mulher samaritana que chegaria um tempo que não seria nem no monte nem no templo, mas que seria em espírito e em verdade. Mas, trazendo para os nossos dias, hoje, nós vivemos nessa correria, buscamos o nosso sustento, são as preocupações do dia, e muitas vezes nós nos comprometemos em ter um tempo com a palavra de Deus, em ter um tempo de oração, de estudo da palavra, e acaba que a gente não consegue. Nós não nos dedicamos, porque isso é intrínseco do ser humano. Nós sempre vamos buscar as coisas mais fáceis ou vamos buscar aquilo que necessitamos, quando na realidade, se nós buscássemos de fato e de verdade na palavra de Deus, nós seríamos saciados e supridos. Nós até passaríamos por escassez, nós até teríamos dificuldade, mas a nossa esperança sempre seria Cristo. O porquê nós vivemos tão desesperados, ou porque nós corremos tanto atrás de coisas, porque nós buscamos mensagens que trazem um certo conforto momentâneo, porque as mensagens que nós ouvimos dentro dessas instituições é de que a nossa situação vai mudar, de que o nosso problema vai ser resolvido, que vamos ter um emprego bom, vamos ter uma casa boa, vamos ter uma família abençoada, não perfeita, porque eles não vendem perfeição, mas eles vendem uma vida com o mínimo problema possível. Então, como você deve, ou por que você tem que sair, e como você deve encontrar um lugar onde você vai congregar com irmãos, né? E você vai ter uma vida saudável cristã. Então vamos lá. Eu queria primeiramente lembrar uma passagem que está no livro de Mateus, no capítulo 6,
Jesus estava falando ainda ali no monte a mensagem do Monte das Bem-aventuranças. E Jesus, no capítulo 6, ele estava dizendo o seguinte para aquela multidão que estava ali ouvindo a ele. Por isso eu vos digo, Jesus está falando no capítulo 6, no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou não andeis ansiosos, quanto à vossa vida, que há de comer e pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aí ele dá o exemplo sobre as aves, ele manda olhar, aquela multidão olhar as aves e fala, olham para elas. Elas não se preocupam com o que elas vão comer, mas todo dia Deus, o vosso Pai, as alimentam. E depois ele manda olhar para os lírios do campo, sobre a questão da vestimenta. Ele usa esse exemplo do comer, beber e vestir, porque são necessidades básicas nossas, dos seres humanos. Mas hoje, nós não estamos saciados tão somente com comer, beber e vestir. Porque você vai perceber que com toda a dificuldade que nós passamos e com toda a dificuldade que nós temos, jamais faltou o comer, o beber e o vestir. Mas hoje nós podemos acrescentar o carro novo, a casa nova, a viagem, a faculdade, essas situações. Então vamos pensar que nós hoje não andamos ansiosos pelo que vamos comer, beber ou vestir, mas pela faculdade que meus filhos vão fazer, ou pelo curso que eu vou fazer, pelo emprego aonde eu vou chegar e tantas outras preocupações. Então vamos pegar essa mensagem de Jesus dentro dessas instituições que dizem que você tem que ser próspero, que você tem que ter uma vida de qualidade, que você tem que dar bom testemunho, que você tem que investir no reino para que o investimento ou os recursos que você aplica dentro do templo seja investido no ganho de almas. Não é o que a gente vê. Nós vemos um trabalho evangelístico dos membros, dos grupos, porque essas pessoas são levadas por eles e pelas falas deles que tem que sair para ganhar almas. Enquanto isso, eles ficam dentro do templo esperando essa grande multidão que vai vir para fazer propósitos e arrancar dessas pessoas recursos financeiros, arrancar dessas pessoas o tudo delas. E, consequentemente, a instituição ela vai crescendo, a instituição ela vai ganhando nome, ela vai levando os créditos dos trabalhos dos pequeninos que saem com a camisa escrita "Eu sou a Universal", ou a camisa do Grupo Jovem, ou a mídia universal, ou seja, eles fazem de tudo para mostrarem as obras, para poder esconder aquilo que eles fazem no oculto, nos bastidores, que são as compras de bancos, de emissoras de rádio e televisão, de hospitais, de casas e apartamentos. Então, a grande cúpula e principalmente a família dessas lideranças, e aqui eu não estou falando só da Universal, estou falando de todas as outras que são semelhantes a ela, que têm o mesmo ensino e estudos, né? E propósitos. Então eu estou falando de todas elas. Então você tem que pensar, você tem que encontrar um ponto de equilíbrio e um ponto que seja saudável para você estar hoje dentro de uma instituição religiosa. Então eu estou mencionando aqui essa passagem de Mateus 6 porque certamente Jesus sabia da necessidade de todas aquelas pessoas. Só que aquelas pessoas haviam se esquecido da palavra de Deus. As pessoas haviam se esquecido dos patriarcas da fé, daqueles grandes heróis da fé, aquelas pessoas do passado. Porque aqui a gente está falando do Novo Testamento e aqui ele estava sendo escrito com essas pessoas. Só que Jesus estava mencionando aqui, dizendo que Deus iria cuidar delas, pela necessidade delas ali, do que elas estavam vivendo, mas havia uma coisa muito mais importante, que era o reino, estar inserido no reino de Deus, porque aquelas pessoas viviam no legalismo religioso da época, ou viviam debaixo das leis da época, e viviam no pecado.
E Jesus queria dizer o seguinte: mais importante do que essas coisas que vocês têm necessidade é vocês entenderem que vocês estão afastadas do amor de Deus por conta do pecado. Então Jesus estava ali apresentando o reino de Deus para elas. E você vai perceber que nesse discurso do Sermão da Montanha, muitas pessoas foram embora e tantas outras ficaram, porque essas pessoas entenderam qual era realmente a necessidade delas. Então, esse discurso que Jesus trouxe, a princípio, não era um discurso de esperança para o que elas estavam passando, mas seria, no futuro, a esperança delas estariam no Cristo que ali estavam diante delas e na cruz que seria apresentado para essas pessoas. Então, eu separei alguns versículos que foi justamente o que Jesus tentou falar para elas. Olha, essas coisas que vocês buscam, Deus ele vai dar a vocês, mas vocês não devem andar ansiosos. É mais ou menos assim, lembre-se do que Deus fez no passado. E aí eu quero falar sobre a soberania de Deus. Hoje, as pessoas, elas desconhecem essa soberania, ou até porque elas têm sido incutidas a elas um pensamento de que se ela viver uma vida de retidão, fugir do pecado, que Deus tem a obrigatoriedade de abençoar a vida delas, de dar a elas aquilo que elas desejam, aquilo que elas querem. E não é bem assim. Deus é soberano em todas as coisas. Eu separei alguns versículos, vocês estão vendo aí, eu estou com a Bíblia e aqui tem o meu caderno de anotações. Eu separei alguns trechos justamente para você entender essa questão da soberania de Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 32, no versículo 27, diz o seguinte: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Ou seja, tem alguma coisa que seja difícil para Deus? E aí, no capítulo 1 de Lucas, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Isso já no Novo Testamento. Em Apocalipse, também no Novo Testamento, Jesus está dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, Deus está dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Salmos 145, 3 diz: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, é sua grandeza inescrutável. João 4 diz o seguinte: Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vou ler novamente. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E no capítulo de Lucas, no capítulo 12, versículo 7, Jesus está falando, é curioso isso, né? Jesus menciona que até os cabelos da nossa cabeça, Deus sabe quantos tem. Um Deus que conhece, um Deus que é soberano, nesses lugares, ele é desconhecido. Por que eu falo que ele é desconhecido? Porque se eu sei que Deus é soberano em todas as coisas que me acontecem, sejam elas boas, sejam elas maus, se eu conheço que esse Deus é soberano, eu jamais acharia que propósitos, ofertas ou sacrifícios iriam mover a mão dele em meu favor, uma vez que ele é soberano. Deus, quando faz as coisas, é tudo graça. Ele faz a quem ele quer, como quer. Ele não precisa justificar porque está disponível ao ímpio uma vida aparentemente sem dificuldades. O ímpio que é rico, que vive da sua riqueza, que desfruta de uma boa vida nesta terra. Deus não tem que justificar porque o ímpio é rico. Deus não precisa, ele é soberano em suas decisões. Porém, você precisa entender que o ímpio, quando ele desfruta desta vida de qualidade, muitas vezes o próprio Deus entregou ele às suas próprias paixões. Então talvez o castigo deste ímpio seja realmente viver uma vida separada de Deus na eternidade. Porque Deus o deu condições, deu
Tudo que nós buscamos neste mundo são riquezas, reconhecimento, é uma vida de qualidade, são viagens, dinheiro, bens e tudo que o dinheiro pode comprar. E Deus, ele nos priva dessas coisas, não porque nós não merecemos ou porque nós nunca iremos ter, mas porque Ele nos ama e Ele conhece a intenção do nosso coração e Ele vê passado, presente e futuro. Ou seja, Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Ou seja, para nós existe tempo. Para Deus, Ele não vive no nosso cronos, Ele não vive no nosso tempo. Para nós, 1000 anos é tempo, para Deus é nada. 1000 anos é como um dia. A gente se apega a meses do ano, para Deus é indiferente. Se 1000 anos para Deus é um dia, o que seria um ano para Deus? Ou seja, nós limitamos a Deus dentro dessas instituições quando nós reduzimos a grandeza de Deus a uma oferta dentro de um envelope. Nós reduzimos a Deus a uma oferta ou a um sacrifício que eu acho que eu estou fazendo perfeitamente, porque é isso que eu sou orientado a fazer, a dar para que Deus me abençoe. Ou seja, eu estou reduzindo a Deus do meu tamanho. E se eu consigo cumprir com o sacrifício, achando que Deus agora vai me abençoar, que Deus é esse que se deixa reduzir? Então, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide. Por isso, João fala, importa que ele cresça, que eu diminua. Porque muitas vezes nós queremos crescer, nós queremos aparecer. O nosso testemunho tem que ser mais forte, o nosso testemunho tem que ser o maior, porque achamos que o nosso testemunho sendo grande, alcançaremos muito mais pessoas para o reino de Deus. E na realidade, o que traz as pessoas para o reino de Deus não é o meu testemunho. Isso é consequência de uma vida reta de santidade. As pessoas olharem para mim e enxergarem o Senhor Jesus na minha vida. Isso é consequência de uma vida de obediência. E o meu testemunho deve ser esse: me afastar do mal, me afastar do pecado, para que as pessoas vejam que é possível viver uma vida de retidão, mesmo em meio a esse mundo cruel, esse mundo de caos. Mas nós queremos dar testemunhos portentosos, gloriosos, grandes, de riquezas, porque achamos que vamos chegar a mais pessoas. Lembrando que a palavra de Deus nos diz que a nossa fé não vem pelo que a gente faz, não vem pelo que a gente dá e, consequentemente, as pessoas não vão vir para o reino de Deus pelo meu testemunho, mas as pessoas vão ser convencidas dos seus pecados pela pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode ter uma vida de oração, você pode orar todos os dias, 3 vezes durante o dia, 6 vezes, 10 vezes. Você pode fazer muitos propósitos com Deus. Você até vai achar que tem fé, mas a palavra está dizendo que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, uma vida de oração sem o relacionamento de intimidade com isso daqui, a sua fé é fajuta, a sua fé é furada. O que essas igrejas fazem? Eles ensinam você a orar, eles ensinam você a pedir, eles ensinam você a sacrificar quando não há mais necessidade de sacrifício, mas ele não orienta e não tem um estudo disso daqui para você ter intimidade com Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado, para você que questiona a mim e a minha fala. Fale para mim 5 atributos de Deus. Atributos. Fale 5 atributos de Deus. Você sabe 5 atributos de Deus? Você conhece os atributos de Deus? Então, você conhece que Deus ele pode fazer coisas grandes, que Deus pode abençoar, que abençoou Abraão, que abençoou Jacó, que abençoou todas essas pessoas do passado. Isso você sabe. Mas me fale um atributo de Deus. Me fale um atributo de Deus. Então, você é levado a tomar decisões, e quando você sai desse local, dessa instituição, você não vai buscar a Deus porque você quer conhecer, porque você se decepcionou com alguma coisa que você viu, ouviu ou deixou de acontecer na sua vida. Agora você vai para outro lugar que vai ter o discurso pouco diferente, mas as práticas são as mesmas.
Como chegar num lugar que é saudável para você conhecer e congregar, ou para você se relacionar com Deus? Veja isso aqui que eu li sobre a soberania de Deus. Veja que se você chega num lugar que mostra que Deus é soberano em todas as decisões, em todas as suas escolhas, você certamente vai estar num lugar que adora a Deus de verdade, que busca a palavra de verdade. Mas se você chega num lugar e você percebe que aquilo que você faz, que aquilo que você dá, vai te abençoar em algum momento da sua vida, que porque você fez o sacrifício, a campanha, que porque você foi para o monte, que você fez jejuns, isso vai mover a mão de Deus a seu favor para te abençoar, você não está sabendo o que é a soberania de Deus. E certamente esse lugar não é um lugar saudável onde você deve estar. Só para finalizar, essa semana eu vi um cantor gospel e ligado a uma instituição religiosa pedindo orações por uma pessoa que está com uma enfermidade. E ele disse o seguinte: peço que a igreja e todos os evangélicos orem pela fulana de tal, porque eu não aceito perdê-la. Eu não aceito. Então, e ele ainda disse mais: e não diga que vão orar e não orem, mas orem por ela, para que ela volte e seja usada por Deus. A pergunta que eu faço é: vamos imaginar que Deus não cure essa pessoa, não cure essa outra cantora. Vamos imaginar que Deus não a cure e ela morra. Acaso a morte do justo não produzirá, se Deus quiser, conversões em outras pessoas? Não vai quebrantar corações? Quando você está mais suscetível a ouvir a voz de Deus? É quando você está bem ou quando você está quebrado? Quando você perde? Quando você é abandonado? Então, o não aceitar... Olha, Deus, eu não aceito a morte dela. Quem sou eu para não aceitar a morte de alguém? Ou de um ente querido? Quem sou eu? Eu sou só barro na mão do oleiro. Então, como eu posso dizer e ter a arrogância de achar que eu vou determinar alguma coisa de Deus, sendo um Deus tão justo e soberano? Então, eu não aceito perder? Não, Senhor, eu gostaria de não perdê-la, porque ela faz um grande trabalho missionário, Senhor. Mas se for da Tua vontade, Pai, seja feita a Tua vontade. Porque, Senhor, mesmo que nós a percamos, o Senhor tem propósito em todas as coisas. Todas as coisas. Ou seja, Jesus fala lá que Deus, Ele conta, Ele sabe quantos fios de cabelo tem nessa cabeça aqui, na sua cabeça aí do outro lado. A não ser que você seja careca e qualquer um conheça. Mas não é o caso aqui. Jesus está dizendo: meu Pai, Deus, Ele sabe quem é você. Ele te conhece. Ele sabe do que você tem necessidade. Ele sabe do que você precisa. E se nós achamos que podemos determinar alguma coisa, nós desconhecemos a soberania de Deus. Lembra da oração de Jesus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, se faça a tua vontade. Eu não quero, Pai. Olha, Pai, se eu pudesse escolher, eu não queria. Mas como eu estou aqui para cumprir aquilo que você me determinou, eu aceito. Senhor, eu não sei por que eu estou vivendo o desemprego. Senhor, eu não sei por que eu estou vivendo a escassez disso, nessa área. Não sei por que eu estou passando por essa situação. Talvez seja a razão de uma vida distante de Deus. Talvez seja a razão de uma vida de pecados ou de uma vivência de pecados. De você viver uma vida de pecados e estar indagando a Deus por que você está vivendo. Mas procure uma vida de retidão para você ver que talvez algumas situações não mudem, mas a esperança dentro de você, no reino de Deus e na esperança do porvir, ela vai se acender de uma forma que nós vivemos com contentamento dentro dos nossos corações. Meu amigo, minha amiga, você aí do outro lado, Deus é soberano em todas as decisões. Deus é soberano em todas as decisões. Eu não posso mover a mão de Deus, ou eu não posso fazer nada que mova a mão de Deus em meu favor. Tudo que Ele faz porque Ele quer.
Ele não precisa se justificar. Ele não precisa. Ele é soberano. E o último versículo que está no livro de Jó, no capítulo 1, para você também que tem o hábito de achar que tudo é diabo, é verdade, pode ser que tenha a atuação do mal, mas veja só que até na atuação do mal, Deus é soberano. No capítulo 1 de Jó diz o seguinte: e disse o Senhor Deus a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos lá. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui foi aquele encontro de Satanás com Deus nos céus, reivindicando a ação na vida de Jó. Porque Deus disse para Satanás: viste o meu servo Jó, homem bom, reto, íntegro, temente a Deus. E aí Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó. Soberania de Deus. Até mesmo a ação de Satanás em determinados momentos da vida da gente tem a soberania e tem a permissão de Deus. Meu amigo, para você que chegou até aqui, que Deus abençoe muito a sua vida e que esse vídeo possa falar com você e te direcionar a um lugar saudável. Mais uma vez, estou aqui, inscreva-se no nosso canal, nos dê essa força. Meu nome é Leandro Abreu e estamos juntos. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.